falando, né, dessa coisa toda do medo. Eu entendo que a gente vivencia isso, né, durante a vida inteira. E na fase adulta, isso se instala e acaba nos impedindo, né, de fazer as coisas e de realizar e tudo mais. Então, assim, o que que você acha, assim, dentro do teu, né, o que que você vê dentro do teu trabalho, assim, daquilo que você se propõe, né? O que é o que que você diria, assim, para gente em relação a tudo isso, né, Eu do percebo que medo? tem muitas pessoas que têm medo, por exemplo, de falar em público. É um dos maiores medos que acomete o ser humano, que é o medo daquela exposição, onde ele vai se ver sendo observado, avaliado e julgado muitas vezes, e isso é apavorante. Então, tem dentro de muitas pessoas que têm até problemas de comunicação, que não conseguem se expressar, existe a possibilidade de ter um medo incutido ali do julgamento dos outros, do que o outro vai pensar a meu respeito. Então, é algo que eu vejo muito assim no meu trabalho. Muitas pessoas chegam realmente apresentando essa característica. E o medo, ele é paralisante. Quando você vai começar uma apresentação, por exemplo, esse medo pode te comprometer a ponto de sumir tudo que tem na sua cabeça e você ficar realmente naquele vazio, vencido por aquele medo, que é aquele momento em que você começa a suar frio, daquela dor de barriga, aquela situação que você começa a perceber que realmente está comprometendo. E aí acontece aquele medo do medo, né? Então, muitas pessoas nem têm tanto medo, mas o medo do medo acaba apavorando ela e ela deixa crescer. Eu me lembro até de um episódio, Estela, que eu estava até pensando hoje à tarde. Quando eu estava fazendo faculdade, eu chegava na casa da minha mãe e tinha que descer do ponto de ônibus e ir até a casa dela. E era um trecho assim, com meio escuro, do outro lado tinha uma praça de eucalipto, tem até hoje uma praça lindíssima, mas a rua não era muito iluminada. E eu começava a descer aquela rua e eu começava a imaginar. Eu pensava assim, já pensou se alguém vier correndo atrás de mim? Eu começava a crescer tanto na minha cabeça esse medo que eu começava a correr no meio da rua. Minha mãe falava assim, eu escutava lá de casa o sapatinho batendo, eu sabia que era você. Eu falava, mãe do céu, só o medo do medo já fez eu correr, porque era muito real. Uhum. E a gente vê isso, né? O quanto a gente se sabota, né? O quanto a gente foge desse sentimento também e não se permite encarar, né? Eu vejo muito isso das pessoas vindo, né, na terapia, essa dificuldade que as pessoas têm de, de encarar o medo como até mesmo trampolim, né? Porque a hora que eu entendo de onde vem o meu medo, né? Que está sempre conectado com o julgamento do outro, né? O que os outros vão pensar, como você mesma já disse, né? Quando a gente se permite é, identificar isso, fica muito mais fácil de você ver que aquele monstro é um ursinho de pelúcia, né? Que a gente vê aquilo como um bichão e quando você resolve encarar ele, né? Que eu acho que é o grande X da questão, é a gente encarar esse medo, né? E ir adiante. Então, eu entendo a importância até do medo, né? Tem muita gente que diz que o medo nos protege, não é? Sim, É e um eu acredito medo. que alguns momentos ele é importante até como uma maneira de você gerar uma proteção para que algo pior não aconteça muitas vezes. Ele tem até um fundamento em alguns momentos da nossa vida. É o medo que muitas vezes vai dar aquele start da adrenalina para que você possa acelerar, correr, sair de uma situação, pode ser movida pelo medo, mas tudo na dose certa tem seu equilíbrio, né? Então, eu acredito que quando você começa a perceber que aquilo ali acaba te levando para um descontrole, aí você realmente vê que a situação ficou desafiadora. Quem tiver algum medo aí que está assistindo a gente, escreva também. Medo do que você tem?
E se é o medo do medo também, se você conhece, entendeu esse conceito, que é quando você começa a ficar preocupado, antevendo uma situação que talvez nem aconteça, né? Eu lembro que, como nós trabalhamos com história, nós temos um livro que nós utilizamos, que se chama Chapeuzinho Amarelo, que é do Chico Buarque de Holanda. Ele fala justamente sobre uma menina que era amarela de medo, né? O medo muitas vezes nos deixa amarelado, né? E ela tinha medo do medo de ter medo. Então, ela medo de tudo, medo de dançar, medo de sair e medo de um lobo que ela nem conhecia, porque ela imaginava que ele existia. E, então, é isso que muitas vezes acontece na nossa cabeça. O medo que nos paralisa, ele pode ter razões do nosso imaginário. Na maioria das vezes, né, Rô? Porque a gente acaba viajando muito, né, nessa coisa do que pode acontecer depois, do que vai vir depois. Ah, e se, mas e se? E a gente, na maioria das vezes, não acontece aquilo que a gente estava viajando ali, né? Então, Sim, maioria. Então eu também entendo, assim, a importância da gente identificar e ter a confiança, né? E aí, dentro da minha área, daquilo que a gente trabalha muito, é essa presença do Criador, né? A presença de Deus em mim e a presença dele nas situações da vida, né? Onde quase nunca acontece aquilo que a gente achou que poderia acontecer de ruim, porque o medo vem com isso, né? O medo que a gente tem de sentir dor. Então, você cria uma expectativa para sentir dor, né? sim. E aí vem o medo, porque a gente está lá ou pautado no passado, né, em situações de experiências que a gente viveu, ou então daquele diálogo, né, que fica aqui no pé do ouvido, vindo de lá do passado, de outras pessoas falando para a gente, cuidado com isso, cuidado com aquilo, não vai ali, que isso, né? Então, assim, a gente tem muito esse contexto do medo nesses diálogos que ficam aí te acompanhando para o resto da vida, né? E muitos deles estão no inconsciente até, né? Que você não tem plena consciência daquilo. Então, eu entendo que o medo, ele é muito da criação da nossa mente. E aí, olhando para o teu trabalho, né, Rô, o quanto as histórias, o contar a história pode mudar essa percepção, né? Essa visão que a gente tem, né? Sim, Sim, uma vez que uma as vez que as histórias histórias agem no agem no inconsciente, inconsciente, elas elas podem trazer um trazem contexto de uma releitura dessa circunstância onde se circunstância onde se apresentavam o apresentava medo. o Do mesmo jeito que as histórias que nós ouvimos e aceitamos como verdade podem incutir em nós o medo, como as notícias, como a leitura que muitas pessoas fazem do mundo. Não é? Acontece alguma coisa dramática, muitas pessoas já fazem uma leitura globalizada, como se o mundo inteiro fosse daquele jeito, como se todo mundo agisse daquela forma. E isso também leva a alguns pânicos e alguns medos infundados por conta desse inconsciente que foi nutrido por uma história que ela aceitou como verdade. Então, as histórias, por trabalharem no âmbito da metáfora, elas também têm esse poder de transformar. Do mesmo jeito que a história, né, da Chapeuzinho Amarelo traz um contexto de uma menina que tinha medo e venceu o medo encarando simplesmente o lobo de frente. Quando ela realmente viu esse lobo diante dela, ela viu que ele era inofensivo. Ela falou, o tamanho que ele tinha dentro de mim era muito maior do que realmente ele tem. E é o que nos paralisa. E as situações que se apresentam em nossa vida, que tragam um contexto carregado, né, de medo, que desperte em nós esse medo iminente também no nosso inconsciente, ela pode acontecer também como um processo de uma primeira vez. Por exemplo, a nossa malha neural pode nunca ter enfrentado uma situação de medo e, diante desse fato, ela vai criar todas as barreiras e reações porque ela está diante do desconhecido.
Então, olha lá, o João falou, o susto é um medo. Tem gente que morre por causa de susto. E é verdade, eu já ouvi falar também, né? Que a pessoa dá um infarto por causa do susto que o medo provocou nele. Sim. Pois é. E aí, assim, falando das histórias, né, de como a gente pode reprogramar a mente, né, com uma nova observação, um novo modo de ver as coisas, né, de ver a vida, de ver a situação específica ali, as afirmações, né, ou afirmações, o pensamento positivo, você direcionar para algo que você acredita, né, e que vai melhorar a tua. Ô, gente, estou com gagueira mental hoje, Deus o livre. Peraí, olha só. Olha só, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem, através do pensamento, da qualidade do pensamento, a possibilidade de alterar tudo isso, né? De eliminar o medo, eu não vou dizer, mas de encontrar um caminho para gradativamente ir eliminando ele, né? Eu entendo que o medo não dá para você fazer assim, ai menina, para de ter medo. Não é assim que a coisa acontece, né? Mas, assim, gradativamente eu posso ir trabalhando, né? Eu, por exemplo, tinha muito medo de dirigir, mas muito medo. Eu tirei carta e tirei a carta, assim, muito mal, né? Tirei mal a carta. E, e aí Passou raspando. Hã? Passou raspando, né? Que falaram. Passei raspando mesmo. Tanto é que fiquei mais 2 anos, assim, com a carta e não dirigia, de jeito nenhum, por medo. E aí, num dado momento, uma colega ali do prédio onde eu morava, bem mais nova que eu, estava tirando carta, né? E naquele momento eu fiz assim, não, ela não vai dirigir primeiro que eu. Olha que surreal, né? Que a gente faz. Questão de honra. Eu falei, não, não posso. E já tinham falado para mim de uma senhora que saía com a gente, com quem já tinha carta, né? Que saía para a aula e que ela era, assim, fantástica, que o medo passava. Eu falei, eu vou ligar para essa mulher. Cacei o telefone lá, liguei para ela. Nós fizemos uma aula, Rô, uma aula. Ela fez assim para mim, o que que você tem mais medo? Eu falei, eu tenho medo de parar no farol, na ladeira, assim, né? E na hora de sair, o carro voltar. Ela parou comigo numa rua, numa ladeira, e ficamos lá brincando com a embreagem e com o acelerador tal, e aí eu fiz uma aula e saí dirigindo. E aí, assim, é muito louco, né, o que a gente consegue fazer nesse contexto de enfrentar os nossos medos, né? Ou uma necessidade realmente, ou até mesmo pela vaidade, pelo ego, né? Porque ali naquele momento fui pega pelo ego, né? Não, não é possível que essa menina vai dirigir primeiro que eu, não vai, mas não vai mesmo, né? E aí você vai lá e faz. Então, assim, quais as possibilidades da gente quebrar esse medo, né? Sim, Enfrentando. você, na verdade, você criou uma mola propulsora que foi o desafio, né, de você ver que ela iria na sua frente começar a dirigir primeiro. Então você criou algo que foi superior ao controle, aquele medo que tentava tirar o controle, né, de você dirigir. Então, quando você encontra isso, você, na verdade, criou como se fosse um grande guardião da sua proteção, da sua segurança, e falou: eu vou, por que não? Então, eu acredito que existam várias categorias de medo. E o ideal é você encontrar aquele bom senso para definir qual a categoria que pede de mim um movimento, no sentido de mudar esse padrão dentro de mim, qual a categoria que me protege, porque o medo pode proteger sim, né? Medo de altura, por exemplo, você pode ter uma questão de segurança envolvendo aquele medo que realmente tem fundamento. E qual o momento de procurar também a ajuda de um profissional? Porque se ele começa a passar do ponto, ele se transforma em pânico, que é um medo de uma maneira muito exagerada.
e de maneira muitas vezes até infundada. É o medo do medo. A pessoa começa, às vezes, até a chorar por medo de alguma coisa que ela não sabe o que é. Então, todas essas categorias passam pelo crivo do bom senso. Qual o momento em que eu devo observar que eu preciso de ajuda, né? Qual o momento que eu posso transformar, porque vencer os seus medos também expande as bordas dos seus limites. Então, se, por exemplo, eu tenho medo de saltar, por que não enfrentar de maneira segura, né, esse salto de big jump ou talvez de uma outra modalidade que vai promover uma expansão das minhas capacidades em outros segmentos, porque o nosso cérebro ele funciona desse jeito. Então, enfrentar um medo que não tem fundamento, não tem nenhuma razão de ser, está habitando o meu ser, pode ser uma causa mesmo de um inconsciente, uma história que eu ouvi, algum padrão de susto, medo da infância que eu passei, mas se você enfrenta com coragem, você percebe que ele deixa de ser aquele monstro e se torna, né, um bichinho controlado. E, ao mesmo tempo, a tua vida teve um ganho enorme em outras áreas. E tem aquele medo que realmente você vai falar e vai falar, olha, sinceramente, eu preciso de ajuda. Gente, eu entendo, Roseli, entendo que todo ser vivente tem que ter um terapeuta do lado, porque é aquela pessoa que vai te direcionar nos momentos que você não está enxergando, você está cego diante daquela situação. E isso é importantíssimo também, esse reconhecimento é uma questão de humildade. Muitas pessoas passam pela vida perdendo oportunidades incríveis por conta do medo, por exemplo. Ela precisaria se expor um pouco mais, se comunicar melhor e morre de medo de enfrentar o público, vai para a zona de conforto e fala que eu estou sob controle, eu sei muito bem como funciona, eu não vou avançar um passo a mais. E ela perde uma oportunidade incrível de se destacar profissionalmente ou até no âmbito da comunicação, como é o meu caso, da contação de histórias. Algumas pessoas chegam até a desistir de contar histórias, embora façam todo um treinamento na hora de uma apresentação, a pessoa vai para dentro daquela área de segurança dela. Então, isso é importantíssimo perceber também. Isso está comprometendo minha carreira, minha vida, eu preciso encarar de frente, ir lá e bancar isso, né? Perceber que realmente valeu a pena ela ter feito esse esforço, esse empenho em vencer esse medo. É o que a Nilde falou aqui, né? O medo acaba impedindo de fazer tanta coisa. Agora, vou colocar uma coisa aqui, Roseli. Eu percebo, assim, que quanto menos a gente acredita na gente e na vida, quanto mais dúvida a gente tem, maior é o medo que a gente carrega, né? Então, eu preciso compreender e acreditar em mim, e aí a gente volta lá na questão do pensamento positivo, né? De você saber que você dá conta, de saber que quando você decide algo, você vai realmente realizar, né? E vai acontecer. E também de entender que todo o processo, independente do que aconteça, ele faz parte do teu aprendizado, para o teu crescimento, né? Então, é a maneira como a gente encara muito a coisa, a perspectiva que você tem de vida, né? Então, o quanto é importante a gente estar conectado com a nossa real identidade, né? Que é imagem e semelhança do Criador. Eu vivencio isso todos os dias, né? Trabalho com isso, direcionando essa visão para as pessoas. E aí eu percebo que conforme as pessoas vão trazendo uma positividade para alterar a energia, né? O quanto isso vai, quanto o medo vai ficando distante, né? O quanto ele vai se afastando, porque a pessoa vai entendendo que o poder está dentro dela. Então, se eu carrego em mim a ideia de que é difícil, de que vai ficar complicado, de que pode trazer, de que eu vou carregando a situação e a vida com essa visão negativa, eu vou construir isso por ser energia, né? Então acontece por ressonância. Então eu vou criar situações naquela mesma frequência, né?
E ao passo que eu vou trazendo uma confiança maior, que eu vou trazendo firmeza naquilo que eu quero, né? Que eu vou me posicionando diante daquilo. Tem muita gente que fala isso, né? Sobre a decisão, os grandes gurus aí do autoconhecimento, né? Falam isso, sobre essa coisa de você decidir, que quando você decide algo, você pode reparar, olhar para a tua vida, quando você decidiu algo, né? Aquilo se manifestou na tua vida. Então, essa importância da gente entender o nosso papel na nossa própria vida, né? Porque eu entendo que a gente até falou sobre isso, né? Sobre os dois sentimentos, né? Muita gente traz esse contexto de que existem duas emoções, o amor e o medo, né? Que o amor, o contrário de amor, não é o ódio, a raiva, é o medo, né? E quando eu tenho medo, eu não tenho amor. E aí eu já incremento, né? Então, assim, se Deus é só amor, quando eu tenho medo, eu tenho ausência de Deus, né? Então, tudo isso no pacote, né? Fica um negócio assim surreal e eu entendo que é um caminho para a gente poder estar trabalhando essa questão do medo. Mas é óbvio, né? Tem lá os seus graus de medo e isso precisa ser respeitado e cada um dentro do seu, né? Do seu estado de medo, do seu estágio de medo, precisa receber a orientação, o cuidado adequado, né? Claro, tem todo um processo aí para ser observado, né? Da necessidade individual de cada um. Mas eu entendo que o pensamento positivo, a positividade, a frequência do positivo, ela automaticamente ela vai eliminar essa questão do medo, né? Vai reduzir, pelo menos. Com certeza, existe até aquela escala Hawkes das emoções que mostra que o medo está numa vibração muito baixa. E quando você está num estado de baixa vibração, você vai atrair o quê? Situações semelhantes por sintonia. Então, você vai atrair doenças, pessoas com a mesma frequência, energias que estão em torno, vibrando, e é natural que aconteça isso porque é uma lei universal, a lei da frequência, da similaridade, da sintonia. Então, o modelo ideal, que eu considero assim, muito válido nessa conversa que nós temos, ao mesmo tempo que nós esperamos que sirva de base para direcionar para algumas pessoas alguns caminhos, ela também ressoa em nós. Então, conforme nós vamos conversando aqui, de fato, eu penso que uma das maneiras é você dar nome àquela emoção, identificá-la, reconhecê-la, que algumas pessoas deixam, simplesmente paralisam, mas não identificam que aquela emoção é um medo e que aquele medo pode ter nome. Medo do quê? Qual é o propósito? E quando você coloca isso a nível da consciência, você reconhece que você passa por essa emoção, você traz ele à tona e enxerga para ele com muita seriedade, com muita convicção, porque a nossa tendência também é escondermos, né? Nós temos um tapete imaginário para onde nós colocamos tudo para baixo, aquilo que a gente não quer enfrentar, e acredita que aquilo vai cobrar de nós uma movimentação, você vai lá e põe para baixo do tapete e fica na zona de conforto. E a hora que você percebe e fala, puxa, peraí, eu preciso me movimentar, não dá mais, né? Até contando com a confiança e ajuda também, né, dos amigos que estão ali no outro plano, com a divindade em nós. Quando você chega e fala, basta, é só você ir lá, levantar aquele tapetinho, pegar esse medo e falar, eu vou te enfrentar. Escreve num papel e olha e fala, é isso que eu sinto e é isso que eu vou enfrentar, e é isso que eu vou transmutar. E faz aquele recolhimento, o estado de presença, ele é muito inspirador. Ele é rico em sabedorias assim incríveis. Quando você simplesmente estaciona, respira, nem que seja por um segundo, coloca aquele medo num papel na sua frente, estaciona, respira e deixa a sua inspiração fluir. Aquela inspiração vai direcionar o que fazer naquela situação. Você trouxe ela à tona. Contar para pessoas também, para amigos, para terapeutas, fale, eu tenho medo disso.
por mais que você ache que seja um medo bobo. Não existe medos bobos, é seu. E o tamanho do que ele reverbera em você, só você sabe. Ninguém vai saber por você. Então, vai lá, enfrenta. Importante, né? Porque, assim, eu só consigo mudar aquilo que eu reconheço. Então, assim, é necessário que se faça esse reconhecimento. Eu preciso identificar o que é que está me gerando aquele medo, qual é o medo, né? Para a gente poder olhar e falar assim, bom, vamos mudar isso, né? Sem essa observação, não só o medo, né? Mas assim, sem você entender como você funciona, fica difícil de promover uma mudança e uma transformação, né? Uma melhora. Precisa olhar e identificar. E quando a gente tem alguém que a gente confia, que, né, alguém ali para trocar e contar e para abrir o coração e falar, né, aquilo que você está sentindo, é importante também, né? Mas escolha direitinho para quem você vai falar, por favor. Verdade, né? Então, é muito importante isso também, que você faça essa escolha, que você identifique, haja essa ressonância, né? Que você aprenda a identificar se esse caminho é para você também. Porque nós temos os nossos atos falhos. Às vezes, nós não queremos enfrentar aquele medo nos protege, nos defende, vira justificativa para a gente não enfrentar, por exemplo, tem pessoas que têm medo de multidões, então qualquer convite que ela tem, não vou, não gosto de muita gente, e vai ficando isolada, né, do convivência social, e não quer enfrentar. E aí, quando você diz, poxa, então por que você não procura alguém? Não, mas eu não preciso de terapia, eu não estou maluco, né? Tem gente que pensa que você fazer terapia é sinônimo de você reconhecer isso. Isso pode estar mascarando algo, é um sintoma que está sendo mascarado. Aquela frase, conheça-te a ti mesmo, ela é atemporal, ela vale para qualquer ocasião. É você ter a sinceridade, porque, como dizia, né, o Renato Russo, mentir para si mesmo é a pior mentira. Então, vai lá, enfrenta e diga para você mesmo, eu tenho medo disso e eu vou enfrentar isso. Eu não digo aqueles pequenos medos, né? Porque tem aqueles medinhos que podem ficar, a gente vai empurrando o resto da vida, por exemplo, medo de inseto. Eu tenho pavor de barata, gente. Se entrar uma barata aqui na live, sem brincadeira, eu vou derrubar tudo, vocês vão ver o transtorno acontecer. E são coisas que, para mim, não é passível de uma preocupação maior, como, por exemplo, pegar e ir para né, procurar uma ajuda para esse medo de barata. Que é meu. E besouros, qualquer bicho voante, assim, menos borboleta, passarinho, mas se for aqueles bichos meio assim, aparência meio estranha, me dá medo. Aí eu vou lá e olho e falo, essa situação me compromete, prejudica? Não. Então tá, esse medo pode ficar ali num canto, mas ele não pode ser maior do que a minha tranquilidade, serenidade, se eu, né, quiser conviver de uma maneira assim com outras pessoas. Se eu, por exemplo, vou numa festa, num lugar quente, pode ter uma barata voando, não vou deixar de ir por isso. Eu sei que vai acontecer um chilique se ela aparecer, mas eu não vou deixar de ir. Mas tem gente que deixa, tem gente que deixa, né? Sim. Aí já há uma preocupação, com medo de publicar um livro. Tem pessoas que têm livros maravilhosos. Eu senti uma risadinha aí de alguém. Medo daquela síndrome do impostor. É medo, é contrário, está longe do amor. É um medo, a síndrome do impostor. Pois é. E não é porque a gente tem o conhecimento, não é porque a gente tem, porque a gente é terapeuta, porque a gente, né? A gente tem os nossos medos. E eu falo sempre isso, né? Que nós temos medo. Então, mas a diferença é a gente busca transpor esses medos, né? Eu tenho um amigo que tem medo de assombração, que chega a arrepiar o corpo inteiro. Ué. Tem gente Não que é? tem medo de Pois assombração.
Realmente, é um dos medos também que acomete muitas pessoas, até as pessoas da área que conhecem, que estão tranquilos na hora que falam, você gostaria de ver? Não, eu não quero. Porque é o desconhecido, né? A gente tem aquele medo do que pode acontecer se eu enfrentar isso, que é o medo do medo, né? O medo do medo. O medo da morte, né? Que está ligado aqui com essa coisa da assombração, né? Então, é assim, medo. E aí, assim, é um medo infundado, né? Porque, de verdade, não vou dizer que as pessoas não veem assombração, né? Mas, é assim, tem gente que vê mesmo, mas até você realmente ver e ter medo, né? Normalmente, quem tem medo de assombração nunca viu e provavelmente não vai ver. É verdade. Em geral, vai passar, você não vai. O Daniel escrevi. Oi, Dani, saudades, um abraço de Barcelona. O Dani é um super escritor. Você tem algum medo, Dani? Nós estamos falando sobre medos, que é um tema do nosso encontro, né? Que nós temos essa nossa live que programada para acontecer todas as sextas-feiras. Vocês todos estão convidados. Cada semana vamos ter um tema diferenciado aqui. Queremos até que vocês ajudem a propor novos temas, se quiserem colocar aqui. Senão nós mesmos vamos eleger um tema. Mas o Dani tem medo. Do que você tem medo, Dani? De ser pai. Olha só, é um grande desafio, porque o conceito de assumir a paternidade ou maternidade implica em responsabilidades que a gente não tem conhecimento da extensão. E também tem aquela preocupação, será que eu serei um bom pai? Ou será que eu serei uma boa mãe? Será que eu sou uma boa mãe? Sempre fica, né, isso ressoando. E o que a gente precisa entender, Dani, é que todo mundo faz sempre o seu melhor. Não tem como a gente prever assim um modelo ideal de paternidade e maternidade. Erros vão acontecer, somos seres humanos, né? Então, eu acredito que até os filhos de pessoas renomadas, psicólogos, quem conhece, manja muito educação, também vai eventualmente errar. Primeiro porque o ser humano às vezes é carente, né? Por mais que uma mãe dê atenção no dele, vai chegar no final da vida procurar um terapeuta e falar: eu não fui amada o suficiente. É, pois é, mas não tem como saber, né? Não tem como saber como vai ser sem ser, né? Então a gente vai ter que ir lá e encarar. A maternidade para mim foi um negócio louco, né? Porque assim, quando ele nasceu, eu fiquei, e agora? E agora? Né? Assim, porque as pessoas romantizam tanto essa coisa da maternidade, né? Tão lindo, ai, meu filho é lindo, ele era feio, coitado. E aí e eu fiz assim, meu Deus do céu, e agora, Senhor, né? Cadê a beleza do momento? Porque eu estava em pânico, né? Então é assim, mas passa, porque a gente vai aprendendo, e hoje é uma delícia, né? Claro, é maravilhoso, mas assim, a gente só vai saber vivendo, né? Vivendo ali no dia a dia, conversando, e é uma delícia ver eles crescendo e aprendendo, e eles trazendo perguntas, questionamentos, né? Aprendendo a. Meu filho fala, né? Mamãe, sabe que eu tô sentindo uma energia? Imagina como é que a mãe fica, né? Ele tem só 9 anos. Então, assim, é uma delícia, Daniel. É uma delícia, vai ser maravilhoso. Busque entender da onde vem esse medo, né? Por que esse medo tá aí te assombrando, né? Porque a gente precisa entender para poder solucionar, né? Para poder resolver. O medo não foi feito para ficar sendo sentido, não. Ele foi feito para nos trazer a segurança, vamos dizer assim, mas também para a gente resolver, né? Assim como o karma, eu falo isso, né? Que o karma não é para a gente sofrer o karma, é para a gente resolver. O pessoal está fazendo pergunta aqui. Podemos voltar lá e ver?
Sim, com certeza. Eu vi que A a Viviane. A Viviane. A Viviane está falando medo da falta total de dinheiro. Beijo, Vivi. Vivi do Rio de Janeiro. A Ivânia também falou, falta de coragem é igual a ter medo? A Ivânia é de Porto Alegre, né? É, Ivânia, confirma para mim, por favor. Então. E aí, Rô? Com relação ao que a Viviane falou, né, sobre o medo de ter a falta total do dinheiro, não é infundado, porque nós já passamos por situações passadas em que nós realmente vivenciamos experiências de falta de recurso, a moeda não existe, né, e as finanças não existem de maneira equilibrada para sempre na vida das pessoas. Todo mundo já experimentou em algum momento, em uma vida, a situação da carência do dinheiro. Só que isso pode ser algo muito grande e vir a assombrar a nossa vida. E esse medo, ele é um dos que paralisam, porque você pode startar o que dizem que é o efeito Zenão. Então, se você tem intenção de conquistar algo e começa a colocar uma pressão contrária, você vai promover aquilo que você está vibrando. Então, você atrai mais daquilo do que você vibra. Então, se você vibra na frequência do medo de você não ter recurso financeiro, certamente você vai provocar mais situações de carência de recurso financeiro. Então, quando você vibra na frequência da gratidão, emite gratidão, já acordar agradecendo por tudo, cada detalhe do que você tem na sua vida. O ar que você respira, os seus olhos, o seu óculos, o seu cabelo, tudo que você puder agradecer e criar isso como um hábito cotidiano, o que vai acontecer? O universo vai entender que você tem motivos para agradecer e precisa de mais motivos para agradecer. E vai abrir as portas das oportunidades. Não significa que você tem que estacionar e falar, vou viver só de gratidão, que tudo virá a mim. Virá. Só que você vai ter que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E prestar atenção quais são as portas certas que você vai acessar, as pessoas certas, os locais certos, para estar na hora certa, para que aquilo aconteça. Tudo que nós desejamos já existe no plano das ideias. Para concretizar isso, você precisa criar a sintonia, para que ele chegue até você. E a sintonia da realização está na gratidão, na positividade, na alegria. Ninguém cria nada de cara emburrada, reclamando ou achando que, ai, de novo essa conta. Quando vier uma conta para pagar, você tem que olhar e falar, que bom que se eu tenho uma conta para pagar, é sinal que eu estou viva, que eu estou usando um recurso, eu vou pagar a conta de luz, que bom que essa luz ilumina a minha casa, eu assisto televisão, tomo banho, e começa a usar isso. No começo, a gente tende a ir para uma zona que fala, mas eu sei que não é bem assim. Eu até fiz umas tentativas de fazer o segredo e não trouxe. Tira isso, que isso é um ato falho que você está tentando sabotar. E aí volta de novo para aquele contexto da afirmação de aquilo que você vibra, você atrai mais daquilo. Então, vibrar na frequência da abundância é reconhecer que tudo é abundância, não só dinheiro na conta. Então, quando você começa a fazer isso, quando você vai prestar atenção, as suas contas já foram pagas, você já conseguiu equilibrar e já não tem mais esse medo de perder, porque você vai atrair o que você vibrar, né? Eu entendo assim, Estela. Tem alguma coisa que eu faltou comentar a respeito do comentário da Viviane? É isso mesmo, né? Se a gente manter o nosso pensamento lá, entenda, tudo é energia. Aonde está a sua atenção, lá estará a sua realidade. Então, é assim, se eu acredito na falta do dinheiro, esse medo, né, da falta total do dinheiro, ela só vai criar mais disso, porque nós estamos o tempo inteiro criando a nossa realidade. Goste você, entenda você ou não. E aí, assim, é lei universal. E lei universal não se altera. Tem gente que fica lá dando murro em ponta de faca, né? Só vai se machucar. Então, é assim, entender o mecanismo e usar o mecanismo a seu favor. Então, pensa assim, o mesmo tempo que você gasta pensando, sentindo esse medo, você pode trocar o sentimento. E aí a gente entra no campo das escolhas, né? Porque eu posso fazer essa escolha. Então, eu escolho acreditar no medo, né? Olhar para o medo, seja lá do que for, ou então eu direciono a minha energia, a minha atenção para aquilo que eu quero,
O problema é que a gente perde muito tempo da vida olhando para as coisas que a gente tem medo, para aquilo que você não quer que aconteça, aquilo que você tem medo que aconteça. Então, é trocar a frequência, é trocar a energia. E aí, essa troca, ela precisa ser feita conscientemente. Então, vai ter hora que vai vir aquela vozinha, vai, mas você vai estar presente e você vai combater essa vozinha, né? Vai faltar, né? Então, aí você vai lá e tem hora que a gente é obrigado a fazer assim, quieta, que quem manda aqui sou eu, fica quietinha aí. Não, já deu tudo certo, né? E aí, assim, usar as ferramentas, né, Roseli? Usar as ferramentas. Então, assim, você tem as afirmações, as afirmações, você tem a gratidão, que é um caminho para tudo isso, né? Então, eu entendo que, assim, é a gente tomar consciência e escolher fazer a mudança. Ai, mas eu Sim. sinto. Então, você vai ter que trabalhar. É treino, né? A gente não ganha massa muscular indo para academia 2 semanas, né? Você vai ter que ir 1 ano para criar músculo e criar, né, massa. É a mesma coisa, a gente vai ter que trabalhar ali, treinar esse novo padrão. Você vai ter que instalar um novo padrão, né, de pensamento ali. Sim. É que eu entendo. Há que se ressignificar, sim. Eu vi que o Dani fez um comentário aqui sobre os motivos que ele encontra, né, para ter medo, que ele falou que já foi padrasto, separou e perdeu o filho, ele tem medo de ser pai e sentir aquela dor novamente. Então, olha o que ele está dizendo, o medo dele é o medo da dor, da separação, de uma situação que aconteceu. E é isso que você pode transmutar, Dani, trazendo para você a alegria da paternidade e tentando transformar numa nova vibração para que não aconteça até de novo. Por quê? Eu acredito também que nós temos a tendência de repetir os padrões, até por de tanto afirmar que aquele padrão existiu na nossa vida, a gente assume como caminho, né, a ser seguido. Então, mudar esse padrão que está dentro de você requer que você se imuna assim, da confiança de que você vai manter o seu filho com você e você vai se doar, porque o que você fez por essa pessoa, esse menino, essa criança, ou uma menina que passou por você como filho, foi importantíssimo para ela. Então, isso a gente... Na verdade, eu lembro até de uma frase quando eu fui adotar uma criança e perguntaram para mim assim, e se a mãe vier atrás para buscar essa criança de volta? Eu falei assim, ninguém é de ninguém. O que eu fizer por ela teria sido bem feito. Às vezes a gente tem um filho, passa por uma situação e perde ele de verdade. Então, é essa confiança de que você fará sempre o seu melhor, mesmo que seja transitório em qualquer momento também da sua vida, como tudo na vida muitas vezes é transitório. E isso que você está falando é escolha. É escolha e é fundamental, né, para você poder viver, porque se você tivesse esse medo, você não teria adotado e você não teria vivido todas as bênçãos que é ser mãe desse ser, né? Uhum. Verdade. Ivânia perguntou aqui, ó. Você ia falar mais alguma coisa, querida? Desculpa. Não, tranquilo. Não. Falta de coragem é igual a ter medo? É. Falta de coragem é igual a ter medo. Quem tem coragem não tem medo. Para ter coragem, eu preciso abrir mão do medo. Porque age E pelo coração. E o né? coração vibra a frequência do amor. Sim. Só que, quando eu tenho medo e não uso a coragem, eu deixo de oportunizar realizações na minha vida, né? Situações de crescimento, de expansão, de mudança, de fazer diferente, de realmente mudar um contexto de vida, de criar novas possibilidades, né? Então, é assim, Sim, é às algo vezes que a a gente vida nos tem que dá, decidir. né? Às vezes a vida, desculpa, às vezes a vida nos dá a oportunidade e a gente precisa estar ali, né? Atento. Verdade.
Mauri entrou aí também. O Mauri é um super contador de história, é um mago das produções, das edições, dos vídeos do Instituto. Ele é uma pessoa incrível e está sempre com a gente. É um contador de histórias. Eu falo que é um dos filhos da pandemia, porque ele veio fazer treinamento para contar histórias na época da pandemia e a gente fez online. E ele enfrentou o desafio, né, de contar histórias. Foi até contar história na Casa Lar das crianças. Ele ficou bem detonado, porque realmente demanda bastante da gente, né, de energia e de atenção. E quando você se dispõe a fazer algo, inclusive em benefício do próximo, eu entendo desta maneira, aquelas situações desafiadoras suas passam a ficar pequenininhas. Eu era extremamente tímida, eu tinha um pânico de falar em público que eu me apavorava. E fui contando histórias em hospitais que eu percebi que esse pânico foi ficando pequeno e sumindo da minha vida. Quando eu olhei assim, eu já estava me comunicando e foi por conta desse desafio que eu enfrentei de abrir a porta de um quarto de hospital e oferecer para uma pessoa estranha uma história. Quer dizer, oferecer o meu tempo para apresentar uma história quando eu tinha até dificuldade de me comunicar. Então, foi esse processo de enfrentar esse medo, criar coragem para fazer isso, que potencializou a minha comunicação também. Então, é essa experiência que a gente quer passar para vocês, o quanto é importante vocês perceberem que aquele medo pode te paralisar e te impedir de avançar para o seu maior sonho. Ele pode te bloquear de alcançar o seu maior sonho. Olha lá, o Dani está falando, bons tempos de contação de histórias. Sim, ele superou o medo também de se comunicar, tá vendo como foi bom? O João escreveu uma pergunta aqui, falta de coragem pode ser preguiça e não medo? Concordo também. Pode ser que você use o medo como escudo, né? Para você poder manter a sua condição estagnada. E aí você fala, estou com medo, não vou, eu tenho medo disso. E no fundo é uma preguiça, sim, pode ser. A preguiça também é um recurso, né? Que pode ser utilizado. Ou comodismo, né? Também. Pode ser cômodo para mim dizer que eu tenho medo daquilo e aí eu não tenho o que fazer, né? É verdade. Muita gente usa essa artimanha, vamos chamar assim, não é? Aham. Muito bem, olha lá que nós estamos aqui há 50 minutos de live, meu amor. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? É a hora de fazer perguntas, Sim. né? Ou algum comentário a respeito do medo, se você até vai se comprometer a enfrentar seu medo também, né? Porque eu acredito que o nosso propósito hoje, conversando com vocês, é deixar vocês também com essa intenção de mudança e de encarar o que eu tenho medo, né? Buscar o seu maior sonho e olhar em volta e falar, tem algum medo ligado a ele que está impedindo o avanço em direção a ele e eu vou enfrentar. Os grandes líderes mundiais, as pessoas que conquistam seus sonhos foram pessoas que enfrentaram seus medos, sim, porque ninguém nasce com uma coragem tão monstra que faz ela vencer na vida, vencer tudo. Todo mundo que conquistou e venceu na vida foi enfrentando medos. E é isso que a gente quer também incentivar vocês a fazerem. É porque quando a gente está dentro da nossa caixinha, a gente fica achando que a vida do outro lá não tem esses perrengues, né? A gente tem essa ilusão de achar que você vê o outro lá tendo sucesso, vivendo, né? Só posta coisa bacana na rede social, então assim, cara, ali não tem problema. E tem, gente, pelo amor de Deus, né? Todo mundo tem sua questãozinha ali, o seu pontinho, que vai trazer, fazer com que a pessoa tenha que se superar, né? Ir além. Então, é assim, não é só com a gente, é com todo mundo. Cada um tem o seu pedacinho, né? Então, entender isso. E para a gente descobrir tudo isso, é difícil sozinho. É muito mais difícil descobrir isso sozinho. Então,
é importante você buscar ajuda, buscar um terapeuta, buscar alguém que te auxilie nessa descoberta, né? Então, assim, Roseli tem terapeuta, eu tenho terapeuta, a gente busca isso, né? Porque ajudar o outro é uma coisa. Quando você vai fazer sozinha, é complicado. Então, assim, a gente precisa desse auxílio e da visão do outro, né, para nos auxiliar, até para estender a mão mesmo, porque a gente vive achando que a gente tem que ser autossuficiente, né? Mas todos nós temos a necessidade de ter aquela pessoinha ali na tua vida para dizer para você: não, vai lá, vamos que vamos, vai dar certo, você é capaz, você pode, né? Todo mundo precisa ter alguém assim. Inclusive, as pessoas que atingiram o sucesso só atingiram porque tinham essa pessoa ali, né? Todo mundo que atinge o sucesso precisa desta pessoa ali incentivando. Então, entenda toda essa complexidade em torno do medo e saiba que ele é totalmente solucionável, né? Com certeza. Outro fator que eu considero muito importante para fortalecer a coragem é você reconhecer também as suas habilidades, o quanto você venceu. Como o Daniel até falou, quanto mais perrengue nós passamos, menos medos nós temos. Reconhecer todas as suas habilidades, até de lidar com os medos que você passou, com os perrengues que você passou, e perceber e reconhecer o seu potencial. Nós podemos contar com pessoas que façam, que ajudem, apoiem a gente a reconhecer, mas nós também temos a responsabilidade de trabalharmos com essa consciência, de trazer para a gente essa conscientização. Puxa vida, hoje eu venci aquele desafio, olha que bom, olha quanto eu fui uma pessoa incrível que se dedicou. E esses reconhecimentos, esses autorreconhecimentos são muito importantes. Não é questão de você se envaidecer ao ponto de achar que você é melhor que todo mundo. É você perceber o quanto você já avançou naquilo que você está trabalhando para o seu desenvolvimento. Nós estamos aqui para evoluir. Ninguém veio aqui a passeio, é para sair melhor que entramos. E o que te leva a evoluir? A coragem de enfrentar os desafios, de enfrentar os seus monstros interiores, os seus medos, e reconhecer o seu potencial também, buscar esse reconhecimento. Eu considero tão importante você, de vez em quando, olhar no espelho e falar: você é uma pessoa incrível, olha o que você enfrentou, eu amo você, sabe? Olhar nos seus olhos e dizer isso. Porque, gente, nós somos a pessoa mais importante da nossa vida. Se a gente não reconhecer isso, né, amar o próximo como a si mesmo, como é que eu vou dar? Que raio de amor eu estou dando para o outro se eu nem me amo? Como a si mesmo significa se amar primeiro. Então, eu acredito que até na hora de vencer. Eu tive uma amiga na faculdade de psicologia que ela dizia isso. Ah, tô fora desse te amo dos outros aí. Tem gente se amando mal pra caramba, né? Então, assim, tô fora do amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Ela falou, tem gente se amando mal pra caramba. E é uma verdade, né? E a gente só vai conseguir viver a plenitude mesmo, eu entendo assim, tá bom? Posso até estar equivocada, mas sem esse amor próprio, sem olhar para si, sem ter paciência com o teu processo, sem essa coisa da punição, eu falo sempre isso. Mas é uma coisa que parece que está ali enraizado, né? Ou está ali vivido muito, com muita intensidade na infância, ou vem de outras encarnações, de outras histórias, né? Então, assim, que está ali instalado isso. Mas é totalmente possível a gente fazer essa alteração. Basta que a gente tenha consciência, né? Primeira coisa é ter a consciência para poder transformar, né? Sim. Muito bom. É isso. Não é? Uma coisa que o Daniel falou aqui, né? Quanto mais perrengue passamos, menos medos temos. Tem gente que vive lá no passado, né? E não vai conseguir ter essa visão que ele tem. Ele passou pelos perrengues e então vai reduzindo o medo, porque ele está olhando para frente, ele está vivendo hoje. Agora, pessoas que ficam presas lá no passado,
vai ampliar esse medo, né? Vai depender muito de como a pessoa vai encarar tudo isso, né? Tem Sim, tudo isso. é a leitura que ela faz da história e ela continua reencenando e recontando essa história para ela. Isso. Tudo é maravilhoso, né? Viver é incrível, viver é maravilhoso, e quando a gente começa a despertar essa necessidade de olhar para si e entender muitas das questões com muito carinho, tem o chicotinho, não é questão de olhar para você e falar, de novo, tá passando por isso? Não, olha só, eu precisei passar por isso de novo, mas eu estou aprendendo, e ter essa paciência com a gente, né? Esse carinho, nos abraçarmos, dizermos para nós mesmos o quanto nós somos, assim, importantes, sabe? Esse autorreconhecimento. Eu sinto muita falta disso, né? O amor próprio e aquele amor incondicional, né? Se amar realmente incondicionalmente é muito bom para você poder superar, inclusive, seus medos, superar qualquer desafio que você considere necessário na sua jornada. É, isso mesmo. Então, assim, sentir medo é até normal, todo mundo sente. Agora, cada um vai buscar, né, um jeito de trabalhar esse medo. Ou eu fico sentindo medo e estaciono minha vida, né? Até acabo afastando as pessoas, porque ninguém quer viver perto de alguém que só tem medo, né? Ou que vive só reclamando e lamentando. Então, é assim, o que nós vamos fazer, né? Com esse medo que a gente sente. Então, assim, ferramentas para quando você começa a perceber que aquele medo está ali chegando, você já ir buscar ajuda. Não deixa o negócio ficar gigante, né? Então, entenda que tem gente preparada, disponível para te auxiliar, né? A Roseli, eu, e tantas outras pessoas, né? E tantas Sim, outras ferramentas. A gente tem os óleos essenciais, você tem florais, você tem, assim, enfim, atividade física, né? Quanta coisa a gente não faz que você pode fazer que vai mudar a sua realidade, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente pode se conectar. A oração, uma simples oração muda tudo, né? Lindona. o Dani escreveu aqui, né, que os problemas de antes já não são mais problemas, são apenas lições que estão contribuindo para a nossa evolução. Isso mesmo, Dani, isso mesmo. Para encerrar o nosso encontro, né? Eu acredito assim, eu gosto muito de deixar uma pergunta no ar. O que você faria se você não tivesse medo? Então, eu gostaria que vocês refletissem sobre isso antes de dormir, para poder começar já a trabalhar nesse teu medo para ir em direção ao seu sonho. Perfeito. Perfeito, maravilhoso. Sempre, né? Linda. Sempre muito bom estar perto de você, viu? Muito bom mesmo. Gente, muito obrigada pelas presenças. Ó, o Dani falou que já são 2 da manhã e agora o medo dele é de acordar muito tarde. Abraço, Dani. Obrigada. Ai, boa noite, gente. A Boa noite. Viviane também já colocou aqui. A Estela é excelente terapeuta, eu sei. Vou voltar ao tratamento. Oba, volte. Venha, meu amor. Faltou dizer mais alguma coisa, Estela? Ou a gente já disse tudo? Ah, Obrigada, eu Viviane. Obrigada, meus amores, né? Eu acho que sim, assim, é um assunto que a gente vai longe, né? Você fica horas falando sobre isso. Mas eu entendo que para aquilo que a gente se propôs, né? Que era trazer, assim, uma consciência maior, né? Trazer uma percepção, trazer uma possibilidade de resolver, né? De solucionar. Então, eu entendo que é isso, né? Agradecendo a todo mundo pela presença. Evânia, Neudi, beijos, gratidão, né? Vivi. Gratidão. Na próxima sexta-feira temos encontro aqui de novo.
todo mundo que passou por aqui, um grande beijo, obrigada pela presença, pela energia de todo mundo aqui. Obrigada, Papito, Mama, que está lá junto com ele, que eu sei, né? Obrigada pela família da A Roseli, que Vani também. linda mandou. Obrigada, Vani, pela sua presença. Isso. Muito Minhas bom, lindas. muito bom. Obrigada, Gratidão. pessoal. Um beijo. Roseli, obrigada, minha querida. Obrigada, 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 obrigada pela sua luz, pela sua sabedoria, por todo o seu conhecimento, por agregar tanto. Muito obrigada. Eu me sinto Obrigada, muito. obrigada por me receber aqui na sua live. A semana que vem eu te recebo na Nossa minha. live, que é minha Foi live, não vem? muito boa, uma troca maravilhosa.